Historiando a História. Com Armando Olaio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Historiando a História. O tema de hoje é a origem do feudalismo. Muitas são as opiniões acerca da gênese desta instituição. Seja como for, pode-se ter como certo que o feudalismo se deve ao concurso de determinados acontecimentos. À desordem social, aos costumes de independência dos germanos, à fraqueza dos reis, à invasão dos normandos, entre outros. Ao terminar o século IX, desapareceram os últimos vestígios da civilização romana. A ferocidade e a violência dos povos germânicos, com as suas crueldades, opressões e latrocínios, a sociedade teve que estabelecer-se em novas bases. Houve que descobrir um novo regime social e político para se substituir o que tinha desaparecido, que fosse capaz de restabelecer a ordem. Entre esses povos havia o predomínio da família ou do clã sobre o poder central ou político. A família era tudo e o poder político nada. Os guerreiros agrupavam-se em torno de um chefe a quem prestavam vassalagem e que acompanhavam nas expedições através das terras que não lhes pertenciam. Apropriavam-se assim dessas terras pela força, roubavam e saqueavam. O chefe dividia, depois pelos companheiros, os despojos. Construía castelos no centro das terras saqueadas e distribuía as terras em volta pela sua gente mediante uma pequena renda. A concessão da terra pelo auxílio prestado era conhecida pelo feudo. A fraqueza dos reis sucessores de Carlos Magno, tanto na França como na Alemanha, deu aso a que funcionários reais, condes e duques se esforçassem por escaparem o mais possível à autoridade do rei e por transformar os condados e ducados, de que eram governadores, em verdadeiros pequenos reinos, dos quais estes seriam os reis. Desde o reinado de Carlos o Calvo, as suas funções tornaram-se hereditárias. O uso estabeleceu que o filho sucedesse ao pai. Desde então, o rei não teve mais autoridade sobre funcionários que tinha o poder de demitir. O rei continuava a considerar-se o senhor supremo dos condados e ducados, cujo governo alienava em favor dos funcionários. Era o benefício, os funcionários passavam a ser vassalos em relação ao rei, que era o suzerano. Os assaltos dos normandos, as violências, a desordem, os assassínios, a miséria de toda a natureza puseram em risco perene os bens e as pessoas dos cidadãos, que, por falta de autoridade do poder central, tiveram que armar-se para a defesa. E assim os nobres armaram os seus familiares e domésticos e todos os que vinham implorar a sua proteção, e organizaram a resistência sobre as suas ordens. Do seu palácio fizeram um castelo fortificado. Cercados pelos invasores, viveram isolados do resto da nação vários anos, provendo a todas as necessidades, não só as militares, como chefes de exército, mas ainda as económicas e judiciais. Eram os reis dentro das suas terras.
Passada a invasão, mantiveram os costumes criados durante ela, conservaram-se independentes do poder central e formaram pequenos estados feudais. O feudalismo desenvolveu-se lentamente, sem o concurso de leis escritas, pela transformação gradual de certos usos de vida privada. É no decurso dos séculos IX e X que vai surgindo uma nova organização da sociedade, em que todos os homens estão subordinados uns aos outros e dispondo-se como os degraus de uma escada. Os camponeses e os habitantes das cidades estavam subordinados a um senhor. Este, por sua vez, era vassalo de um senhor mais poderoso, algumas vezes de um conde ou de um duque. Por fim, os condes e os duques, vassalos do rei, eram, pois, ao mesmo tempo, suzeranos dos seus inferiores e vassalos de outros superiores. Os direitos, como os deveres recíprocos de cada um, definiam-se e fixavam-se por contrato. A esta interdependência de vassalos e suzeranos deu-se a denominação de hierarquia feudal. O regime feudal não foi exclusivo da França e existiu em quase toda a Europa nos séculos X, XI, XII e XIII. Por hoje é tudo. Se quiserem sugerir outros temas, enviem-nos um e-mail para armandoolaio@sapo.pt.